Olá, tudo bom? Vamos para a nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula é manejo de irrigação, água no solo. Para a realização de um manejo adequado e eficaz da irrigação, é necessário conhecer algumas definições e conceitos fundamentais relacionados ao solo, à cultura e à atmosfera. Então isso é importante, pois no campo, seja ele aberto ou protegido, o crescimento, o desenvolvimento e a produção da cultura estão diretamente relacionados ao solo, em termos de conteúdo de água, fertilidade, produtividade, aeração, etc. Estão ainda relacionados com a atmosfera, em termos de temperatura e umidade do ar, chuva, ventos, precipitação. Aspectos da planta, como fase de crescimento, profundidade das raízes e grau de cobertura do solo, são igualmente relevantes. A retenção e armazenamento de água no solo. Então, o solo ele retém água na superfície de partículas sólidas, sejam estas minerais ou orgânicas, e também nos poros, especialmente nos de menor tamanho, os chamados microporos. Depois de uma chuva ou irrigação, os poros do solo estão cheios de água, ou seja, a gente tem um solo saturado. Com o passar do tempo, o excesso de água é drenado, ficando os poros maiores, cheios de ar, e os menores, cheios de água. Nessa condição, o solo atingiu a umidade correspondente à capacidade de campo, e a água disponível para as plantas, é máxima, então ela está no limite máximo, e é de fácil absorção pelas raízes. À medida que o teor de água do solo diminui, devido à evaporação e à absorção pelas raízes, então torna-se mais difícil para a planta retirar a água do solo. Não havendo chuva ou irrigação, o solo fica cada vez mais seco e as plantas começam a murchar. Quando o murchamento das plantas torna-se irreversível, diz-se que o solo atingiu a umidade correspondente ao ponto de murcha permanente, onde existe um quantitativo de água ainda no solo, porém ele está fortemente o solo exerce uma força muito maior de atração a essa água do que a força de absorção das raízes da planta. Então não ocorre o movimento da água do solo para a planta. Então nessa condição não existe água disponível para a planta. Então aqui a gente tem um exemplo do solo secando, onde eu tenho a água gravitacional, que é aquele momento que o solo se satura, e depois ocorre a livre drenagem. Saindo esse quantitativo, esse excesso de água, então a gente tem a chamada água capilar, que é o que fica ali disponível para a planta, que seria a capacidade de campo. E à medida que esse solo vai secando, eu tenho espaço ali nos macroporos, vai ficando apenas uma pequena quantidade de água, que é a água higroscópica, que ela não fica disponível ali para a planta. Então a gente tem um exemplo aqui da capacidade de campo e do ponto de murcha permanente, um solo saturado, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. O solo saturado ele está na condição de que tanto os macro quanto os microporos eles estão preenchidos de água. Na capacidade de campo eu tenho ali, digamos, meio a meio, eu tenho a porção da solução do solo e a porção de ar também, Então a raiz ela consegue fazer a troca gasosa ali, consegue respirar tranquilamente. E o ponto de murcha permanente, onde eu tenho uma quantidade de água, disponível para a planta, uma quantidade de água, mas que não está disponível para a planta, O solo segura fortemente ela, o potencial, potencial do solo segurar a força matricial que esse solo exerce é maior do que o da raiz. E a água higroscópica ali que aí não ocorre mais movimentação nessas duas situações aqui de ponto de murcha permanente e água higroscópica, então não ocorre mais movimentação de água do solo para a planta. Então a capacidade de campo é definida como a quantidade de água que o solo pode reter após a ocorrência da drenagem natural do perfil, e o ponto de murcha permanente é definido pelo conteúdo de água no solo quando ocorre o murchamento das plantas em crescimento, mesmo que essas sejam colocadas novamente em um ambiente saturado de água. Okay? A relação entre a força de retenção da água, chamada de tensão, e a umidade do solo é conhecida como curva de retenção de água. Essa curva ela é obtida em laboratório por meio de aparelhos denominados aí, a gente conhece ele como panela de tensão com extrator de Richard.
Então, é esse o equipamento, né? Ele é um equipamento de laboratório que você consegue, através de inserção de pressão, né, fazer a retirada da umidade do solo e determinar, né, quais são as forças ali correspondentes para a questão de capacidade de campo, de ponto de murcha permanente, né? Então, você consegue determinar através desse equipamento. Quando o solo está com umidade na capacidade de campo, a água retida com uma tensão de 6 centibar, né? A água é retida com uma tensão de 6 centibar. E quando o solo é de textura arenosa, né? 10 centibar. E quando é de textura média, 33 centibar, né? Quando é de textura argilosa. Quando o solo está com umidade no ponto de murcha permanente, a tensão da água ela é de 1.500 centibar. Tá? Então, só recapitulando, 6 centibar quando é de textura arenosa, 10 centibar quando é de textura média e 33 centibar quando é de textura argilosa. Okay? Aqui a gente tem um exemplo de curva de retenção de água, né, onde eu vou ter o teor de água aqui, né, nesse eixo, e no outro eixo aqui eu tenho o potencial mátrico, né, a força ali com que a água ela fica aderida ali às partículas do solo, né? Então, nesta faixa aqui, onde vai do coeficiente de emurchimento permanente até a capacidade de campo, a gente diz que é a água que fica disponível ali para o solo, né? Então, observem que solos franco, né, e arenosos têm uma, digamos assim, uma caixa d'água maior do que solos argilosos, né? Ou seja, pela quantidade de macro e microporos que eles têm, eles disponibilizam muito mais água para a cultura do que um solo argiloso. Aqui eu tenho um outro exemplo de curva de retenção para um solo argiloso, com indicação de tensão e umidade do solo na capacidade de campo no ponto de murcha permanente, e o intervalo da umidade correspondente à disponibilidade total de água no solo, que vai aqui do ponto de murcha permanente até a capacidade de campo, tá? Então, com o potencial mátrico aqui embaixo, ok? A tensão da água no solo pode ser medida por meio de um instrumento denominado tensiômetro. Os tipos mais comuns de tensiômetro comercialmente disponíveis são o tensiômetro de mercúrio e o de vacômetro. Também está se tornando comum, né, a utilização do tensiômetro digital, conhecido como tensímetro. Então aqui a gente tem um exemplo de um tensiômetro de mercúrio e os seus componentes, né? Então eu tenho aqui a escala de mercúrio, a cápsula porosa, por onde entra ou sai a água, né, do reservatório, fazendo com que ocorra esse diferencial de pressão, né, na escala de mercúrio. Eu tenho um depósito de mercúrio aqui, né? Então o tubo capilar e a tampa de vedação aqui, né? O tubo plástico, onde é preenchido com água, tá? E aqui novamente a cápsula porosa. Aí eu tenho o tensiômetro de vacômetro e seus componentes. Então a cápsula porosa aqui, o tubo de plástico, né, de PVC, o vacômetro, né, a rolha de vedação e a tampa, tá? E aqui o conjunto montado. Então geralmente nesse tubo plástico de PVC vai uma água aqui fervida, né, ou uma água destilada, tá? E aqui a gente tem o tensiômetro digital, né? Então ele também é composto por uma cápsula porosa, por um tubo plástico de PVC, uma rolha de vedação, né? E o vacômetro digital com a agulha que é inserido ali nessa borrachinha de vedação aqui, na rolha de vedação, onde eu faço a leitura direta ali, né, da tensão. Tá? Então são os três exemplos aqui, né? O modelo aqui instalado, digamos assim, né? Então tem uma coluna de mercúrio aqui, né? O tubo de PVC ou acrílico preenchido com água, né, e a cápsula porosa aqui embaixo, tá? Então, dá para fazer as leituras aí nas três situações. O modelo de instalação, você utiliza um trado para perfurar aí o solo de acordo com o tamanho da coluna que você vai instalar, né? A gente consegue fazer leituras em diversos níveis, você pode instalar aí tensiômetros com 20 centímetros, com 30, 40, 50, 60, né? De acordo com a necessidade de você fazer a leitura, né? Ou seja, de acordo também com o tipo de cultura que você vai instalar, né? E com a profundidade efetiva do sistema radicular que tu vai trabalhar. Então,
Então o tensiômetro ele é instalado completamente cheio de água, né? E seu princípio de funcionamento ele é muito simples. À medida que o solo seca, depois de uma chuva ou de uma irrigação, a tensão da água no solo aumenta, fazendo com que a água saia do tensiômetro para o solo através da cápsula porosa. Então, como o solo vai ficando sem água, ele vai puxando do meio que tem mais, que é o tensiômetro. Tá? Isso gera um vácuo, uma pressão negativa no interior do tensiômetro, que é medido pelo vacômetro ou pela coluna de mercúrio. Isso de acordo com o tipo de tensiômetro que você vai estar utilizando, né? Por outro lado, quando o solo ele é umedecido pela chuva ou pela irrigação, a tensão da água do solo diminui e então, né, a água do solo entra no tensiômetro, diminuindo o vácuo no seu interior. Tá? Então você consegue medir ali qual que é o tamanho da tensão, né, da coluna de tensão que você tem e determinar dessa maneira a umidade do solo. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um solo seco, né? Então a água vai do tubo para o solo, né? Então aumenta o vácuo aqui, você consegue fazer a medição da pressão. E um solo úmido, né? Então a raiz facilmente consegue obter água, né? E a água vai do solo para o tubo, né? Fazendo com que a tensão dentro a tensão dentro da tubulação aqui ela diminua, né, a pressão, e aí você tem, né, uma queda dessa pressão aqui, dessa tensão. As vantagens do manejo da irrigação com o tensiômetro. O preço de aquisição é baixo, né, então baixo custo, facilidade da instalação, a facilidade da leitura. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de solo, pode ser utilizado com qualquer método de irrigação. Tá? Quais são as desvantagens, né, do manejo com o tensiômetro? A fragilidade da cápsula porosa, exigindo cuidado no seu manuseio e principalmente quando você for fazer a instalação. Tá? Então é fácil a cápsula quebrar. Não fornece diretamente a umidade no solo, tá? No caso do tensiômetro de vacômetro e de mercúrio. E para o seu funcionamento, né, ele para de funcionar quando a tensão é de 80 centibars. A determinação da tensão da água do solo por meio do tensiômetro de mercúrio depende das condições de instalação do tensiômetro. Tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração para a instalação aqui é a altura da coluna de mercúrio, da leitura, né, a altura do nível de mercúrio em relação ao solo e a profundidade de instalação do tensiômetro. Então, de acordo com a instalação do conjunto, tá, você vai ter determinados dados que você vai fazer a inserção dele dentro de uma equação, tá, para determinar determinar os valores de tensão. A tensão em centibar, nessa situação, ela é obtida pela seguinte fórmula, né? Então, a tensão vai ser igual a 12,6, esse valor é da fórmula, que multiplica o valor de H, né? Lembrando que H aqui, ó, é a altura da coluna, tá? Multiplicado pelo valor de H1, né? Voltamos aqui, ó, H1 é a altura do nível de mercúrio, né? Multiplicado pelo menos o H2, né? Que é a profundidade de instalação, tá? Então, 12,6 vezes H menos H1 menos H2 dividido por 10, ok? O exemplo aqui, né? A gente tem que determinar essa tensão para um tensiômetro de mercúrio instalado conforme os dados aqui da figura. Então, eu tenho uma coluna de mercúrio de 42 centímetros, eu vou ter 20 centímetros de diferença de instalação aí até o solo e 30 centímetros de profundidade de instalação do tensiômetro, tá? Então, multiplicando aqui, né, 12,6 vezes 42, 529,2, tá? Menos, né, os 50 aqui, tá? Então, vou ter 479,2 dividido por 10, eu vou ter então uma tensão de 47,92 centibar. Quando o valor calculado não for um número inteiro, recomenda-se aproximar para um número inteiro imediatamente superior. Esse procedimento facilita o uso da curva, facilita a montagem da curva de retenção e faz com que a lâmina de irrigação calculada seja maior,
significando segurança para o produtor, tá? Então, você vai fazer a aplicação de uma lâmina maior ali que não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo para o produtor se em uma condição adversa. Então, no caso, né, do exemplo, o valor calculado da tensão seria, ela passa a ser, né, arredondada aqui, 48 centibar, ok? Caso o manejo da irrigação seja feito com tensiômetro de vacômetro ou tensiômetro digital, a própria indicação do vacômetro ou visor digital, no caso o tensiômetro, pode ser tomada como tensão da água, tá? Então você já faz a leitura do valor direto aqui, né, no visor, né, ou aqui no vacômetro. Densidade do solo. No manejo de irrigação, é necessário conhecer o teor de água no solo para se decidir pela realização de uma nova irrigação. Além da capacidade de campo e do ponto de murcha permanente, outro parâmetro importante é a densidade do solo. Ela corresponde à relação entre o peso, ela é correspondente à relação entre o peso de partículas do solo, né, obtido em laboratório, e o volume total por ele ocupado, tá? Geralmente a gente utiliza um cilindro volumétrico com um diâmetro e uma altura conhecida, tá? Que nos facilita então ter o quê? Esse volume conhecido também, ok? Variações de valor de médios aí de densidade. Para solos argilosos, essa densidade varia de 1 até 1,4 gramas por centímetro cúbico. Para solos arenosos, de 1,3 a 1,8 gramas por centímetro cúbico. Solos orgânicos, de 0,2 a 0,6 gramas por centímetro cúbico. E a fórmula da densidade é o peso seco do solo, né, após a secagem em estufa a 105 graus, com uma diferença de 1 grau aí para mais ou para menos, por 48 horas. O valor é dado em gramas. E o volume total da amostra do solo obtido em campo, que também é dado ali em centímetros cúbicos. Então, né, a densidade ela sai em gramas por centímetro cúbico. Nota-se que a determinação da densidade envolve uma etapa de campo, coleta da amostra, com um trado especial, chamado de trado de amostra indeformada, e uma etapa de laboratório, que corresponde à secagem em estufa e pesagem da amostra. Então, a pesagem úmida e a pesagem seca, após você secar. Então, aqui tem o trado, né, os equipamentos que a gente precisa utilizar, com a marreta. Então, é coletada através desse cilindro amostrador as amostras de acordo com a profundidade que você deseja coletar a informação, né? Essa amostra, então, ela é fechada para que não ocorra, para que ela não escape, não quebre a amostra, né? Então, a gente protege ela ali com as tampinhas, né? Leva para o laboratório, faz a pesagem, vai para a estufa, seca e pesa novamente, tá? E aí, através da equação, a gente determina a densidade. Então, como que a gente faz para calcular a umidade do solo? Então, a umidade com base em peso, né, em peso de água, ela é o peso da água, ou seja, então, você pega a amostra que você coletou, pesa, seca, pesa novamente. Essa diferença de peso é o valor do peso da água, tá? Então, é o valor de PA, dividido pelo peso seco da amostra, multiplicado por 100. Tá? Então, dessa maneira, eu consigo determinar qual é o valor da umidade do solo com base em peso. A umidade com base em volume de água, que é a que a gente mais utiliza, ela é o volume de água em centímetros cúbicos dividido pelo volume total dos sólidos, né, multiplicado por 100. Veja bem, é complicado numa situação de campo eu conseguir verificar qual que é o volume de água dentro daquele solo, né? Então, o peso é mais fácil de eu conseguir descobrir. Então, uma maneira fácil de transformar a umidade com base em peso de água em umidade com base em volume de água é eu pegar a umidade com base em peso e multiplicar pela densidade da amostra, tá? A densidade daquele solo. Então, eu já consigo, dessa maneira, converter, né, essas duas unidades, ok? Medida da umidade do solo. Então, o método gravimétrico consiste na retirada de uma amostra de solo com um volume conhecido, que é levada a um laboratório, pesada e colocada numa estufa com 105 graus, com uma variação de 1, né, durante 24 horas. Em seguida, a amostra é novamente pesada e a umidade com base em peso é determinada. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Determina a umidade com base em volume de água. Então, tem um
peso úmido da amostra de 380 gramas, eu tenho um peso seco da amostra de 310 gramas, né, e o cilindro da amostra com 7 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de altura. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o volume total, né, da amostra. Então, o volume total é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a altura, já que é um cilindro, né? A densidade do solo é o peso seco da amostra dividido pelo volume total. A umidade com base em peso de água, peso da água dividido pelo peso seco vezes 100, né? E a umidade com base em volume de água é umidade base peso vezes a densidade. Então, vamos ver como é que fica para esse nosso exemplo, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o valor de π, né? Você pode utilizar o da calculadora direto. Então, 7 ao quadrado dividido por 4 vezes 15, né? Então, o diâmetro da amostra, do cilindro amostrador, vezes a altura, tá? Então, resolvendo, então, volume total, 576.975 centímetros cúbicos. Observem que esse volume total ele leva em consideração o volume do solo mais o volume, né, dos macro e microporos contidos ali, já que é uma amostra indeformada que ele busca manter as condições reais do solo quando a gente retira. Para cálculo da densidade, então, eu pego o peso seco, 310, dividido por 576.975, então eu vou chegar numa densidade de 0,5375 gramas, né, por centímetro cúbico. Então, vou pegar agora o valor da umidade, né? Então, o peso da água, né? Então, o peso seco menos o peso úmido vai dar 70 gramas, dividido por 310 vezes o 100. Eu vou chegar no valor, então, de 22,58%. Pego esse valor, multiplico pela densidade, né? Então, esse valor multiplicado por esse, então eu chego numa umidade com base em volume de água de 12,13%. Então, observem que o cálculo ele é relativamente simples para mim determinar qual é a umidade de um solo. Basta eu descobrir qual que é o volume do anel que eu estou trabalhando para coletar a amostra, calcular a densidade, calcular a umidade com base em peso e calcular a umidade com base em volume. Disponibilidade total de água no solo, que é a DTA. Em irrigação, a disponibilidade total de água do solo é uma característica do solo, que corresponde à água nele armazenada no intervalo entre a umidade correspondente à capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Ele pode ser expresso em altura de lâmina de água, por profundidade do solo, geralmente em milímetros de água por centímetro de solo, ou em volume de água, né, por unidade de área de solo. Então, aqui está a fórmula. Então, a disponibilidade total de água é o valor da umidade da capacidade de campo, com base em volume de água, menos a umidade da capacidade, menos a umidade do ponto de murcha permanente, né, com base em volume de água, dividido por 10, tá? Esse valor em milímetros de água por centímetros de solo. Pessoal, aqui eu fiz um pequeno equívoco, e eu coloquei a mesma simbologia aqui, tá? Mas aqui é a umidade com base em peso de água. Se você tiver a umidade com base em peso de água, tá? Então você multiplica aqui pela densidade para chegar no valor da umidade, usando a umidade com base em peso, tá? Então essa simbologia aqui eu acabei me equivocando na hora de montar o slide, tá? Depois eu vou arrumar para fornecer o material para vocês, mas aqui o símbolo é U, umidade com base em peso de água e não volume, ok? Lembrando então que 1 milímetro de água, de lâmina de água, corresponde a 1 litro de água, né, em 1 metro quadrado. A disponibilidade real de água no solo, DRA. A disponibilidade real de água no solo é definida como a fração da disponibilidade total de água no solo que a cultura pode utilizar sem afetar significativamente a sua produtividade, podendo ser expressa por a disponibilidade real de água é igual à disponibilidade total de água vezes o F, tá? Onde o F é o fator de disponibilidade de água do solo, sempre menor do que 1, e ele é um fator adimensional, tá? O fator de disponibilidade ele varia de 0,2 a 0,8, tá? Então, os valores menores são usados em culturas mais sensíveis ao déficit de água do solo e os maiores nas culturas mais resistentes. De modo geral, podemos dividir as culturas irrigadas em 3 grandes grupos, tá? Então, as verduras e legumes, né, que é onde o fator de disponibilidade de água fica de 0,2 a 0,6. As frutas e forrageiras, onde esse valor de disponibilidade de água fica de 0,3 a 0,7.
os grãos e algodão, onde esse fator de disponibilidade vai de 0,4 a 0,8. Dentro de cada grupo, o valor de F a ser usado dependerá da maior ou menor sensibilidade da cultura ao déficit de água, né, no solo e da demanda evapotranspirométrica da região. Tá? Então, depende muito também das condições climáticas da região. Em uma mesma cultura, quanto maior for a demanda evapotranspirométrica da região, menor deverá ser o valor de F. Tá? Então, menor é a quantidade de água que fica disponível pela planta, ok? Para a planta. É comum o uso do valor de F igual a 0,4 para verduras e legumes, de F 0,5 para frutas e forrageiras e de F 0,6 para o grãos e algodão. Quando eu não tenho o valor de F, aí eu posso pegar como padrão usar o valor de meio. Tá? Isso se eu não tiver disponível o valor de F. Então, na realidade, a disponibilidade real de água no solo corresponde à quantidade de água disponível no solo no intervalo entre a capacidade de campo, né, e a umidade crítica para uma dada cultura, ou seja, a umidade mínima a que essa cultura pode ser submetida sem afetar significativamente a sua produção. Tá? Então, a disponibilidade real de água é a umidade da capacidade de campo menos a umidade crítica dividido por 10, né, vezes a densidade vezes o F. Isso quando eu utilizo, né, a umidade com base em peso de água. Se eu utilizar com base em volume, aí eu esqueço essa densidade de equação, ok? Então, os grupos de culturas aí de acordo com a resistência ao déficit de água no solo. Então, tem o grupo 1, 2, 3 e 4. O grupo 1 é composto pela cebola, pimenta, batata. 2, banana, repolho, uva, ervilha, tomate. O 3, alfafa, feijão, cítricas, amendoim, abacaxi, girassol, melancia e trigo. O grupo 4, algodão, milho, azeitona, açafrão, sorgo, soja, beterraba, cana e fumo. Tá? E aí a gente tem então o fator de disponibilidade de água no solo em função do grupo de cultura e da evapotranspiração de referência da região, né, isso em milímetros por dia. Então, nessa tabela, eu pego aqui a evapotranspiração medida na região, tá, no dia, indo de 2 até 10, e o grupo da cultura. Então, por exemplo, se eu for pegar ali a banana, né, grupo 2, com uma evapotranspiração média diária aí de 5, tá? Então, esse valor de F ele fica em 0,4, ok? Fácil, né? Quantidade real de água necessária, né, o QRN. Tanto a quantidade de água da chuva como da irrigação só devem ser consideradas disponível para a cultura no perfil de solo que esteja ocupado pelo sistema radicular, tá? Que é justamente aquela área do solo onde a cultura consegue absorver a água, né? Então, por isso, a quantidade real de água necessária somente deve ser calculada até a profundidade do solo correspondente à profundidade efetiva do sistema radicular da cultura a ser irrigada. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração a cultura que eu estou trabalhando e, de acordo com a fase de desenvolvimento daquela cultura, a profundidade, né, que o sistema radicular dela consegue alcançar. Então, a quantidade real de água necessária, o QRN, é a disponibilidade real de água vezes a profundidade efetiva do sistema radicular. E aí observem que a unidade de medida muda, né? Já que eu defini um perfil de solo a ser explorado, né, então a minha unidade não é mais milímetros de água por centímetro de solo, ela passa a ser apenas milímetro de água, ou seja, uma quantidade de água que você precisa aplicar para molhar, né, para umedecer e elevar a capacidade de campo àquele perfil aonde a raiz explora o solo. Então, a profundidade efetiva do sistema radicular deve ser tal que pelo menos 80% do sistema radicular da cultura esteja contido nela. Tá? Então, ela depende da cultura e da profundidade do solo da área também. Tá? Então, geralmente, em latossolos, o sistema radicular ele consegue ter um aproveitamento maior, né? Geralmente ele não tem impedimentos, né? E ele acaba crescendo e se aprofundando mais. Irrigação real necessária, né? IRN. A irrigação real necessária ela é a quantidade real de água necessária à aplicação por irrigação, né? Pela definição, a irrigação real necessária é preciso considerar dois casos distintos, ok? O primeiro caso, com irrigação total, tá? Então, quando toda a água necessária à cultura for suprimida pela irrigação,
tá? Então a IRN ele deverá ser igual ou menor do que a capacidade real de água no solo, tá? Então a irrigação real necessária menor ou igual à quantidade real de água, real necessária de água. E ela é dada, né, por essa equação aqui. Então, quantidade real necessária é igual a umidade com base em peso de água da capacidade de campo, menos a umidade com base em peso de água do ponto de murcha permanente, dividido por 10, vezes a densidade, vezes o fator de disponibilidade de água para a cultura, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular. Lembrando que se você utilizar umidade com base em volume de água, a densidade sai da equação. E aí, o outro caso é com a irrigação como sendo suplementar, né? Então, quando parte da água necessária à cultura for suprida pela irrigação e a outra parte pela prestação efetiva, tá? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? De toda aquela equação, eu ainda preciso retirar, tá, o que eu tive de prestação pluviométrica, né? O que eu tive de prestação efetiva, o quanto de chuva caiu. Tá? Então, basta eu retirar esse valor, né, e complementar o restante ali que precisa para elevar a capacidade de campo. Quantidade total de água necessária, QTN. Então, a quantidade total de água necessária, ou irrigação total necessária, é a quantidade total de água que se necessita aplicar por irrigação, levando em consideração o método utilizado. Lembrando que cada método de irrigação ele vai ter uma eficiência de aplicação de água. Tá? Então, geralmente, os métodos de irrigação localizada têm uma eficiência de aplicação de água maior do que os outros métodos, né? Maior do que, por exemplo, uma irrigação por sulco, que acaba tendo uma eficiência muito baixa. Ok? Então, a quantidade total necessária é igual à quantidade real necessária de água dividido pela eficiência de aplicação de água pelo sistema que você está utilizando. Tá? Então, vamos calcular a disponibilidade de água para a seguinte condição. Então, vamos dizer aqui que a gente está no local aqui em Confresa, né? A irrigação total vai ser utilizada, né? Então, é um período seco e eu preciso fornecer toda a água para a cultura. A umidade com base em peso de água da capacidade de campo é 32%. A umidade com base em peso de água do ponto de murcha permanente é 18%. A densidade é de 1,2 gramas por centímetro cúbico. A cultura é um milho. A profundidade do sistema radicular naquela condição de desenvolvimento é de 50 centímetros. O fator de disponibilidade foi determinado como sendo 0,5. E a eficiência de aplicação de água, né, a eficiência do sistema de irrigação, de 70%. Então, eu vou aplicar, né, eu começo a calcular a disponibilidade total de água, tá? Então, 32 menos 18 dividido por 10 vezes 1,2 aqui, tá? Então, como estou usando umidade com base em peso de água, eu uso a densidade. Se eu tivesse transformado separadamente, então ela não entraria aqui. Então, vou chegar aqui na disponibilidade total de água de 1,68 milímetros de água por centímetro de solo. Vou calcular a disponibilidade real de água, né, que é a disponibilidade total de água vezes o fator de disponibilidade. Então, 1,68 vezes 0,5, eu chego num valor ali de disponibilidade real de água de 0,84 milímetros de água por centímetro de solo. O QRN, né, a quantidade real de água necessária, é o DRA vezes a profundidade do sistema radicular, profundidade efetiva, né? Então, 0,84 vezes os 50 centímetros, tá? Então, 42 milímetros de água a ser aplicado. Levando em consideração a eficiência de aplicação de água do sistema de irrigação, aqui é bom a gente entrar sempre com o valor em decimal, eu não posso entrar com o valor, né, de porcentagem, então lembre de transformar. Eu vou chegar, então, numa quantidade total necessária de água, né, a irrigação que eu devo realizar de 60 milímetros de água. Tá? Então, a minha irrigação total necessária, né, será aí, né, de 60 milímetros de água, né, ou 600 metros cúbicos de água por hectare. Tá? Infiltração de água no solo. A infiltração ela é um processo pelo qual a água penetra no solo através da sua superfície. A velocidade de infiltração de água em um solo é um fator muito importante na irrigação, visto que ela determina o tempo e a intensidade, né, da irrigação. Ou seja, de acordo com a capacidade de infiltração dessa água no solo, é que eu consigo determinar qual é o período que o meu sistema de irrigação pode ficar ligado e o volume de água que eu posso aplicar para que não ocorra o escorrimento superficial de água, para que não se inicie o processo de erosão. Ok?
ela expressa em altura de lâmina de água ou volume de água por unidade de tempo, em geral nas unidades de milímetros de água por hora, centímetros por hora ou litros por segundo. A velocidade de infiltração depende diretamente da textura e da estrutura do solo. Em solos arenosos ou argilosos com partículas bem agregadas, em razão da sua maior percentagem de poros grandes, tem-se maiores velocidades de infiltração de água. Em um mesmo tipo de solo, a velocidade de infiltração varia com a percentagem aí de umidade do solo. Então, na época de irrigação, a temperatura do solo, a porosidade, a existência de camada menos permeável ao longo do perfil, a cobertura vegetal, entre outros fatores, podem estar influenciando nessa velocidade de infiltração de água. A velocidade de infiltração nos solos diminui com o aumento do tempo de aplicação de água, tá? Então, uma vez que você vai saturando esse solo, essa velocidade também vai diminuindo. Inicialmente, ela é relativamente alta, depois vai diminuindo gradativamente até atingir um valor que é quase constante, né? Então, a gente fala que, nesse momento, a velocidade de infiltração ela se estabiliza, né? E você atinge a velocidade de infiltração básica de água do solo. Então, nesse ponto em que essa variação da velocidade de infiltração é muito pequena, praticamente constante, a gente chama então de infiltração básica de água no solo. Então, a gente tem um comportamento aqui onde a velocidade de infiltração inicialmente é muito grande, à medida que o tempo vai passando, né, o solo vai se saturando de água, essa velocidade de infiltração ela vai caindo, até o momento que ela estabiliza. Quando ela estabiliza, aqui a gente chama então esse ponto de velocidade de infiltração básica de água no solo. Outro termo muito usado é a infiltração acumulada, que é a quantidade total de água infiltrada durante um determinado tempo. Ela geralmente é expressa em milímetros ou centímetros, né, referindo-se à altura de lâmina que infiltrou na superfície do solo, né? Ou seja, aquele volume de água que que o solo conseguiu infiltrar. A infiltração acumulada em função do tempo pode ser utilizada para se determinar o tempo necessário para que a infiltração de determinada quantidade de água, né, o que é de suma importância no dimensionamento da irrigação, né, por superfície. Tá? Então, é muito importante eu conseguir determinar ela para determinar as taxas de irrigação. No caso de irrigação localizada, em função da baixa intensidade de aplicação, normalmente não é necessário determinar a capacidade de infiltração de água no solo. Tá? Então, irrigação localizada, a gente acaba não executando esses cálculos. Classificação do solo em função da sua velocidade de infiltração básica. Então, solos de VIB muito alta, geralmente são maiores aí que 30 mm por hora. Solos de VIB alta, entre 15 e 30 mm por hora. Solos de VIB média, de 5 a 15 mm por hora. E solos de VIB baixa, né, menor que 5 mm por hora. Okay? O valor da VIB do solo ele é um fator de grande importância em irrigação, pois é ele que indicará quais os métodos de irrigação possíveis de serem usados naquele solo, bem como determinará a intensidade de precipitação máxima que poderá ser permitida na irrigação por aspersão, por exemplo. VIB em função da textura do solo. Texturas arenosas, geralmente você vai ter VIBs ali que vão de 25 a 250 mm por hora. Franco-arenosa de 13 a 76 mm por hora, franco-arenosa argilosa de 5 a 20 mm por hora, franco-argilosa de 2,5 a 15 mm por hora. Então, as franco-argilosas aí, né, observem que quando você tem um teor de argila um pouco maior, a velocidade de infiltração desse solo também é menor. Quanto mais areia, mais rápida a infiltração. A determinação de velocidade de infiltração e de infiltração. O método mais utilizado é o método do infiltrômetro de anel. Então, os equipamentos para esse método consistem em 2 anéis, sendo o menor de 25 centímetros de diâmetro e o maior de 50 centímetros. Ambos aí com 30 centímetros de altura. Tá? E aí a gente acaba utilizando essa cruzeta aqui, digamos assim, com o auxílio de uma marreta de borracha, fazer com que, geralmente aqui é chanfrado, né? Tem uma área aqui com uma angulação para facilitar a penetração desse anel no solo. Geralmente a gente faz a instalação dele aí com 5 centímetros abaixo, né, do nível do solo e serve aí para auxiliar então a bater e fazer com que esse anel ele entre no solo. Tá?
Aqui eu tenho uma regra graduada que pode ser utilizada para medir o nível da lâmina de água, né? Para facilitar aí. Ou você pode utilizar uma régua na lateral ali também para medir a variação da lâmina. Eles devem ser instalados aí, concentricamente na vertical. Eu falei 5 centímetros, eu me equivoquei, desculpa. Eles são enterrados a 15 centímetros do solo com o auxílio da marreta, tá? Para isso, as bordas inferiores dos anéis devem ser finas e com corte em forma de bisel para facilitar a penetração do solo, tá? Então, você aprofunda bem esse anel para que não ocorra a influência da infiltração, né, dessa água, que ele consiga ter um movimento reto ali de infiltração, tá? Então coloca-se água no mesmo tempo nos dois anéis e com uma regra graduada acompanha-se a infiltração vertical do cilindro interno com intervalos de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos, tá? Então, ele é um teste que você fica um bom tempo no campo, né? Você tem que fazer a instalação dele em situações de maior homogeneidade, digamos assim, da condição do teu solo. Então, evitar de fazer a instalação embaixo de árvore, perto de cerca, perto de estrada, né? Então, tentar buscar uma representatividade maior do que é o terreno na realidade. Quando não se dispõe do cilindro externo, deve-se fazer uma bacia em volta do cilindro menor e manter cheia de água enquanto durar a determinação, tá? Então, para evitar que ocorra influência, né, dessa água do centro desse anel menor, que ele vá para a lateral. Então, que ele mantenha um fluxo, né, e que você consiga realmente ver o quanto de água aquela área está infiltrando. Então, a importância do anel externo ou bacia é evitar que a água do anel interno infiltre lateralmente, né? E a altura da lâmina de água nos anéis deve ser de 5 centímetros, permitindo uma oscilação máxima de 2 centímetros. Para facilitar as leituras, mede-se as distâncias entre a borda superior do anel e a superfície da água dentro dele. Então, fica mais ou menos isso aqui, né? A instalação. Então, eu tenho 15 centímetros de instalação. Eu mantenho esse anel de fora aqui sempre com água disponível para ele ir infiltrando e ele ter esse movimento lateral, para que esse anel do centro ele mantenha esse fluxo reto aqui de água, né? Permitindo que eu consiga realmente verificar nesse ponto o quanto de água está infiltrando. Aqui eu tenho um exemplo de como é feito a leitura a tabela para leitura desse teste, né? Então aqui vai o tempo, tá? E aqui a leitura instantânea, né? Então, de acordo com o tempo que você vai marcando aqui, com uma leitura instantânea e a reposição, tá? Então eu tenho o ΔT, que é o tempo, né? Então, ao meio-dia e 44, eu medi ali 5 centímetros de coluna. Iniciei o teste ali com 5 centímetros de coluna. Meio-dia e 45, eu fiz a primeira leitura, então baixou meio centímetro. Meio-dia e 47, eu fiz a segunda leitura, né? E assim eu vou medindo. Toda vez que eu abaixar aquela variação de 2 centímetros, eu reponho a água, tá? Então, aí retorna a leitura, vai fazendo a leitura com os intervalos de tempo pré-determinados, né? Variou os dois, ou aqui foi um pouco mais, não tem problema, você pode repor, tá? A gente fica sempre de olho para ter essa variação de 2 centímetros de coluna. E aí depois a gente vai preencher o ΔT, a variação de tempo de cada leitura, o tempo acumulado, né? Aqui eu tenho a reposição de água, o ΔL, né? A variação da lâmina, a infiltração acumulada, o quanto foi acumulando, né? A velocidade de infiltração instantânea e a média. Notem que para mim calcular a velocidade de infiltração instantânea, eu tenho que pegar na linha, dentro da mesma linha, tá? O valor de ΔL, né? ΔL aqui, dividido por ΔT, para me dar a velocidade de infiltração instantânea. A velocidade de infiltração média, ela é dada pela infiltração acumulada, tá? Dividido pelo tempo acumulado.
todos os valores o quê? Na linha, tá bom? Vamos ver então. Tabela preenchida, né? Nossa, e agora? Como é que eu faço para preencher tudo? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Então, no primeiro instante aqui, eu não tenho variação de tempo, eu não tenho tempo acumulado, né? Eu só tenho a leitura da hora e a leitura instantânea, não tenho reposição, não tenho nenhum valor aqui, né? Iniciei o teste aqui. De meio-dia 44 para meio-dia 45, houve uma variação, então, de 1 minuto, né? Com um acumulado de 1 minuto, tá? Então, percebam que o valor do ΔT aqui, ele é igual ao acumulado. Para o terceiro momento aqui, então, a variação aqui de 47 para 45 é 2, tá aqui 2, né? Então, se eu pegar e descontar aqui, né, fazer a diferença de horário, 2 minutos, tá? Para o acumulado, é a primeira leitura, mais a segunda, vai dar o valor do acumulado aqui. E eu vou seguir essa mesma linha de raciocínio para tudo aqui, ó, tá? Até chegar aqui no final. Então, vou fazendo aqui também, ó, de meio-dia e 54 para 49, né? 5 minutos, e vai indo, tá? Nessa variação de tempo e vai calculando aqui no acumulado. Para a questão aqui, ó, desse valor, então, uma lâmina, qual que é a variação da lâmina, né, da altura da lâmina? Então, no primeiro instante era 5, então, 5 menos os 4,5 da segunda leitura, eu vou chegar no valor de 0,5, tá? Percebam, 4,5 menos os 4, eu chego num valor de 0,5. 4 menos os 3,6, eu chego num valor de 0,4. 3,6 menos 3, eu chego num valor de 0,6. Só que agora, percebam, eu fiz o quê? A reposição da lâmina. Então, não tenho mais 3, agora eu tenho 5. Então, ó, 5 menos o 4,5 é igual ao 0,5. E assim eu vou seguir esse padrão até fechar todas as leituras aqui, tá? O acumulado, eu vou seguir a mesma linha aqui do ΔT, então o primeiro valor é 0,5, depois eu faço a somatória. Então, 0,5 mais 0,5 é igual a 1, tá? É a mesma linha de raciocínio para tudo, tá? Agora, nessa coluna eu vou mostrar aqui, mas vou pegar o exemplo aqui de baixo, porque aqui já está muito poluído, né? Então, vamos pegar aqui. No instantâneo, para esta linha, tá? Para esta linha, então, esse valor aqui, ó, 0,11, ele é igual ao quê? O que vai fazer com que eu tenha esse valor? Eu vou pegar, então, o valor de ΔL, 1,1, dividido pelo valor do ΔT. Então, né, esse valor de 1,1 dividido por 10 é 0,11, ok? Para a média, tá? Pegar como exemplo esse aqui também. Esse valor aqui, como é que eu chego nele, né? Então, ele é igual ao quê? Ao infiltração aqui, né, acumulada, 5,5, dividido, tá? Dividido pelo valor, né, do tempo acumulado. Do tempo acumulado. Então, 5,5 dividido por 50, 0,11. Ok? Fácil de preencher, né? Então, além disso, né, existem algumas equações que descrevem a infiltração. Então, esse método, o método infiltrômetro do anel, eu consigo determinar essa infiltração numa condição real, mas eu posso fazer uma estimativa. Então, a infiltração acumulada de água no solo, ela pode ser descrita por vários tipos de equação, sendo as duas que eu vou apresentar agora, que são as mais usadas, tá? Então, a equação potencial, onde a infiltração acumulada em centímetros é igual à constante que depende do solo. Então, de acordo com o teu solo, você vai ter um valor de A. Se o solo é arenoso, se ele é franco-argiloso, franco-arenoso, né, ou mais argiloso. Aí, também o tempo de infiltração, né, multiplicado pelo tempo de infiltração, elevado à constante que depende do solo. Então, essa constante varia de 0 a 1. Esse tipo de equação descreve bem a infiltração de solos em períodos curtos. Tá? Períodos esses comuns na aplicação de lâminas de água média a pequena. Possui limitações em períodos longos, pois nesse caso, pela equação, a velocidade de infiltração tende a zero, à medida que o tempo de infiltração se torna muito grande. Tá? Então, ele tem essa limitação. Entretanto,
Na realidade, à medida que o tempo aumenta, a velocidade de infiltração ela tende a VIB, ela tende a se estabilizar e não a zerar. A velocidade de infiltração instantânea é a derivada da infiltração acumulada em relação ao tempo, ou seja, a velocidade de infiltração vai ser igual à constante que depende do solo, vezes a constante, né, que depende do solo variando aí de 0 a 1, né, multiplicado pelo tempo vezes a constante, né, elevado a menos 1 ali, tá? Ao n-1. Isso é dado em centímetros por minuto. Aí, se eu quiser esse valor em centímetros por hora, basta eu multiplicar, colocar 60 aqui na fórmula, que já consegue fazer a conversão de minuto para hora, ok? Pessoal, do mais, o que eu tinha para passar hoje para vocês era isso, tá? Eu vou aprontar uma lista de exercícios ali e vou encaminhar para vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!